Então, galera, vamos lá, vamos para mais um vídeo aqui, né? Vamos falar agora do Mauá Capital aqui, o MCHF11. E eles informaram agora um novo guidance, né? Que provavelmente vão reduzir os proventos, né? Enfim, vamos dar uma lida aqui nesse relatório. O último dividendo desse fundo foi 10 centavos por cota. O número de cotistas deles aumentou bastante, hein? Porque na época eu lembro que eu vi esse fundo estava com 43 mil. Hoje já está com 74, então cresceu bastante o número de cotistas, né? A taxa sobre o patrimônio líquido desse fundo é 0,77, ok. Taxa da gestão. Taxa de administração 0,18 sobre o patrimônio líquido do fundo. Beleza, juntando tudo não dá nem 1%. Porém, a taxa de performance dele que é um pouquinho salgada, vamos dizer assim, né? 20% sobre o que exceder o CDI, né? A variação do IFIX, quer dizer. 20% sobre o que exceder a variação do IFIX. Um pouquinho alta. Mas enfim. O valor da cota no mercado está 9,35. O preço no mercado está 0,98. Mas hoje, se eu não me engano, já deve estar PVP de 1, né? Tá no preço. O dividend yield desse fundo está 3,6, um ótimo dividendo. Porém, para o risco desse fundo, eu ainda acredito que está baixo. Era para esse fundo estar pagando mais, tá? Enfim, vocês vão ver aqui o que eu estou falando. Esse fundo aqui, se eu não me engano, ele está com a reserva. Estou com a reserva, mas a reserva dele é bem baixa também, tá? A reserva desse fundo. Mas enfim, esse fundo ele estava distribuindo 0,9, 0,95, foi o que ele estava distribuindo, o que ele estava gerando na verdade, né? E estava distribuindo reserva. Ele estava usando praticamente quase nada de reserva, né? 0,006. Enfim, o novo guidance desse fundo vai para entre 8 e 10 centavos. Ou seja, no semestre passado estava entre 9 e 11 centavos. Agora está entre 8 e 10. Se estava entre 9 e 11, estava pagando 10. Agora está entre 8 e 9. Provavelmente vai pagar uns 9 centavos, tá? É o meu palpite. 9 centavos. Esse fundo aqui, como vocês estão vendo, ele tem os créditos estruturados desse fundo é IPCA mais 12,9. A taxa alta, hein? Bem alta. Os outros CRIs que ele possui, né? No caso é IPCA mais 10,2, também muito alta essa taxa. Claro que não é mais alto que os estruturados dele, mas ainda continua alto, tá? FII líquido que esse fundo possui 12,9%, 70,6 milhões em fundos imobiliários, que eu não acho bom para um fundo que tem praticamente 315 milhões. Eu acho que é muita coisa você ter 70,6 milhões em fundos imobiliários. Mas isso aí é a dinâmica desse fundo, né? Que ele é um hedge fund, né? Eu costumo falar que hedge fund para mim é como se fosse um FOF com grife. Enfim, esse fundo ele tem mais liberdade para investir em outros ativos, né? Que geralmente fundos de papéis não têm, tá? Isso é o diferencial desse fundo. Acontecimentos do mês. Durante o mês não ocorreram movimentações relevantes atualmente nos ativos estruturados. Apresentam 48% da carteira total do MC, com a taxa de IPCA mais 12,9. Esse fundo ele é um fundo bem parado, viu? Eu sinceramente eu acho ele um fundo bem paradão. Para um fundo que a taxa dele é mais de 12, eu acho até bom isso. Ser um fundo não tão agressivo, né, nas movimentações, que a gente sabe que a maioria dos gestores, quando movimenta esses fundos que é mais arriscados, geralmente, quase nunca eles fazem isso com maestria, né? Então aqui, pelo menos isso, eu acho bom. A grande receita desse fundo está vindo dos CRIs estruturados, né? 48%, 24% do restante dos CRIs e 12% dos FIIs listados, no caso dos outros fundos imobiliários, né? 10% dos FIIs, né, listados, os fundos imobiliários de tijolo, 12% FIIs, no caso de fundos imobiliários de papel. E o caixa dele tem 6%. Ele, inclusive, está com caixa maior do que nos outros meses.
Enfim, esse fundo aqui tem uma coisa que eu gosto muito dessa gestora, galera, é a questão dos dividendos ser bem alinhados, né? A Mauá, ela tem essa dinâmica e isso eu tiro o chapéu para eles, tá? Eu gosto muito disso. Não possuo esse fundo, mas eu gosto muito dessa dinâmica deles aí de deixar os rendimentos sempre bem alinhadinho, porque aí não tem tanta oscilação, né? E a galera que está começando também não tem aquele impacto grande nos proventos. Isso eu acho bacana deles, viu? Enfim, o DRE deles também é bem simples, né? A receita deles geralmente está vindo 1 centavo a menos. Só que aí eles estão com a reserva relativamente razoável, eles conseguem estar mantendo esses proventos. Porém, agora para o próximo semestre, como IPCA está vindo baixo, teve até deflação aí, pouca mais teve. Então esse fundo ele tende a entregar uns 0,9 centavos, é o que eu acredito. Tá? Inclusive no guidance já está lá, né, de 8 a 10. Enfim, uma coisa que eu não gosto muito desse fundo, galera, é isso aqui, ó. Deixa eu... A carteira dele até que não é tão ruim assim não, tem muito fundo bom aqui, bem descontado também que ele comprou. Uma coisa que eu não gosto muito desse fundo... Cadê, gente? Questão do CRI dele. Ó, agora perdi aqui. Mas enfim. Ele tinha uma concentração bem relevante em... Ah, tá aqui. Achei. Demorei, mas achei, galera. O MCHY11, que é um fundo da própria gestora, inclusive o mais arriscado deles. Eles tiraram, né? Antes era investidor profissional, quer dizer, investidor no modo geral, eles pegaram e colocaram para investidor profissional. Não sei por que motivo fizeram isso, mas enfim. Eles têm 33,6% da carteira nesse ativo, ou seja, é muito concentrado em um ativo só, ainda mais da mesma gestora. IPCA mais 12. Então assim, galera, o grande pênalti desse fundo, eu acredito que seja isso aqui, ó. É muita concentração para um ativo de 300 milhões, entendeu? Você ter 33%, ou seja, 106 milhões em um ativo só, entendeu? Ainda mais de alto risco da mesma gestora, então assim, acaba tendo aquele conflito, né? Não é recomendação, tá, galera, de vídeo nem nada aqui. Então, era isso. E outra coisa, nesse próximo semestre agora, como eu tinha falado, esse fundo vai pagar menos, tá? Pode ficar preparado aí que esse fundo vai pagar uns 9 centavos. Pelo menos é o que está lá no guidance dele. Beleza? Então é isso, galera. O vídeo é esse aí. Beleza? Deixa o like aí, compartilha. E é isso. Valeu!